Bom dia, pessoal. Bom, isso que a Dai falou aí é importante, porque a Help Móvel é uma empresa médica desde que surgiu. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a Help Móvel surgiu realmente com 7 médicos que trabalhavam em UTI e resolvemos fazer esse serviço aqui, tá? Que é um atendimento de UTI também, só que móvel, né? Então a Help Móvel, o registro dela, inclusive, sempre foi no CRM, Conselho Regional de Medicina, por entendermos que a atividade de partida, a atividade meio e a atividade fim é a medicina, né? Então não tem sentido uma empresa de medicina não cuidar da medicina dos seus próprios membros, né? Então faz todo sentido um tipo de campanha como esse aqui, para que as pessoas se cuidem, os cuidadores, os que cuidam de alguém, se cuidarem, né? Eu conheço a história de um médico que estava com a dor abdominal, começou a achar que tinha uma colite, começou a tomar remédio para colite, ficou 6 meses tomando vários remédios para colite, e no final era uma colicistite com necrose já da vesícula, e teve que operar, graças a Deus evoluiu bem. Mas poderia ter morrido, porque colicistite em homem é algo bem ameaçador da vida mesmo, tá? E por causa de quê? Porque fica postergando, não, depois eu vejo, vou tomar um remedinho, toma outro remedinho, mais um remedinho, que não remedia nada, né? Não vai ver o que é, não pesquisa, não vai no médico, não faz exame, nada, né? Então, eu não recomendo esse tipo de conduta. E mesmo consulta de corredor, que é uma coisa bastante comum aqui na Help, especialmente, né? Ô, doutor, tô tendo uma coceirinha em tal lugar, né? E aí quer resolver ali em 2 segundos, né? Bom, estou dando seguimento aqui às perguntas que nós recebemos. As perguntas são muito interessantes. Eu vou tentar ser bem sintético, porque tem bastante pergunta, algumas até meio repetitivas, com conotações diferentes, mas o assunto é o mesmo. Então vou tentar ser sucinto, porque, como a Daiane falou, tem outras atividades aí para fazer, né? Bom, então eu tenho um agradecimento aqui, inicialmente, pela oportunidade de compartilhar os conhecimentos com vocês, agradeço também. Como diferenciar tristeza de depressão? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, há uma definição bem clara no DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, que é uma publicação da Sociedade Americana de Psiquiatria, que hoje em dia já começa a ter seu valor questionado, mas por muitos anos é chamado a Bíblia da Psiquiatria, né? E lá eles firmam o conceito em cima de uma lista de 9 sintomas, do qual a pessoa tem que ter pelo menos 5 para ser classificado como depressão maior, né? E que isso tem que ser repetitivo por mais de 2 meses, pelo menos. Então ele tem que ter a dinamia, que é a falta de vontade para fazer as coisas, cansa para fazer as coisas, tem perda de peso ou ganho de peso, perda de sono ou ganho absurdo de sono, sentimento de inutilidade, sentimento de perda de valor. Então são 9 quesitos lá, que a pessoa tem que ter 6 deles, 5 ou mais, para ser classificado como depressão maior, tá? E, segundo os parâmetros dele, tristeza é algo passageiro. Você teve um evento na sua vida lá, infeliz, ficou abatido, triste, mas depois de 1, 2 dias aquilo passou e vida que segue, né? Então seria mais ou menos do ponto de vista psiquiátrico a definição, tá? Mas na verdade a depressão, ela é um tipo de tristeza, tá? Ela é um tipo de tristeza, e aí é um problema dessa própria definição que eu acabei de descrever para vocês. No CID,
CID-10 e agora o CID-11, ele tem uma listinha também de 10 critérios lá, a pessoa tem que ter. Quem tem, por exemplo, 3 critérios dos 10, já é qualificado como depressão menor ou leve. Existem pessoas que ficam tristes por um bom tempo. Existem pessoas enlutadas, por exemplo. Aliás, essa é uma coisa interessante que eles mudaram. Vocês veem como tem um interesse por trás das coisas. Na versão original, luto saía da definição de depressão. Pessoa enlutada não entrava na definição porque ele está enlutado, tem um motivo para ele estar triste. Agora não. Já considera luto prolongado, tristeza prolongada por luto, como um dos sintomas. Eu acho que isso é lamentável, porque isso é vontade de vender remédio, né? É óbvio que tem pessoas, as pessoas enlutadas demoram mais a superar essa fase, né? Mas, mesmo assim, elas merecem um cuidado especial, porque não é normal pessoas, e eu conheço pessoas enlutadas que ficaram mais de 2 anos num estado de tristeza profunda e tal, com dificuldade de viver, e por conta do luto apenas. Então, vai ter uma pergunta aqui, nós vamos, na ocasião dessa outra pergunta, eu vou poder explanar melhor. Quais atividades eu posso fazer para melhorar minha saúde mental? Então, esse é um conceito extremamente vago, o conceito de saúde mental. A rigor mesmo, se a gente fosse rigorosíssimo, esse termo é uma heresia, saúde mental. Não existe doença mental, né? Porque isso é uma coisa meio sem nexo, tá? Embora seja consagrado no mundo todo, tá? Tem até órgãos governamentais, papéis do governo, tudo falando sobre tratamento de doença mental, né? Mas isso é uma bobagem profunda, se você for ver, né? É que nem a palavra autoajuda, né? É uma idiotice, né? Porque se você consegue se ajudar, você não precisa de ajuda. Certo? Se você consegue se ajudar, faça alguma coisa para você mesmo, né? Não existe... Quem precisa de ajuda externa, né? Não de autoajuda, né? Se você consegue te ajudar. E a mesma coisa é a tal da doença mental. A mente, ela é uma projeção. De acordo com a medicina, é uma projeção do cérebro, né? E não tem como ela ficar doente, a mente. Tem como o cérebro ficar doente, né? Os pensamentos doentes não tem. Doente do meu pensamento, doente da minha vontade, doente do meu desejo. Não tem como, né? Eu tenho um livro de um psiquiatra famoso lá, e é um livro antigo, que fala sobre o mito da doença mental. Ele fala que falar de doença mental é como um sujeito comprar uma televisão, passa lá uns 3, 4 meses, ele leva a televisão lá no hobby que conserta a televisão lá e fala assim, tem um problema aqui na televisão. Que problema? Tá com chiado, chuvisco, o som tá ruim? Não, a programação que passa aqui é horrível. Só porcaria de programa. O programa é um negócio da emissora, não tem nada a ver com o aparelho de televisão, né? Então é a mesma coisa, quer dizer, uma coisa é o nosso cérebro, outra coisa que altera a nossa vida, né? Doenças cerebrais, neurológicas alteram a nossa vida, né? Mas esse termo doença mental acabou ficando meio consagrado, né? Nós estamos tentando... A própria psiquiatria está mudando. Tanto é que no DSM-4, né, nós estamos na 5ª edição do DSM. Na 3ª para a 4ª edição, eles já mudaram de doença mental para transtorno mental. E não usa mais o termo doença, porque quando fala doença, quando eu falo você está doente, o que eu estou dizendo? Quando a gente fala você está doente, o que está acontecendo? Oi? Ele tem sinais e sintomas porque quem que está alterado? Alguma célula, né? Algum sistema, algum órgão, conjunto de células, né?
Quando você fala doença mental, qual célula que está doente? O cara está com ansiedade. E qual célula que está afetada? Não tem, né? E não tem mesmo. Não há um marcador biológico para tal da doença mental. Não existe marcador biológico. Quem tem autismo, quem tem transtorno bipolar, quem tem esquizofrenia, TDAH, TOD, TOC, borderline, seja lá o que for, pode fazer o exame que for, o que vai dar? Nada, vai dar normal, tomografia, ressonância, exame de sangue, pode fazer o que você quiser, depressão, não tem um exame, um marcador biológico. Então, se não tem um marcador biológico, não tem uma parte orgânica doente, né? Eu defendo a linha que nós temos problemas espirituais, e esses problemas espirituais é que provocam boa parte é 90 e tantos por cento dessas questões. Pode existir problemas mentais por desarranjos químicos, cerebrais e tal? Não é possível, mas tem prova disso? Não. Não, mas tem um trabalho que prova. Então, esse trabalho foi demolido agora, recentemente. Tem trabalhos recentes que destroem essa ideia, tá? E o que nós temos também, e isso é interessante notar, pessoas que tiveram traumatismo craniano, não traumatismo ucraniano, como diz aquela senhora, traumatismo craniano. Traumatismo ucraniano é o pessoal da guerra lá, né? Que ficam com problemas comportamentais depois do trauma cerebral, né? Na minha turma mesmo, nós tivemos um caso do estudante, colega de turma, no primeiro ano, que sofreu um acidente automobilístico, perdeu parte da massa encefálica, e ele desenvolveu um quadro lá de... alterou muito a cognição, ficou 5, 6 meses em coma, foi operado várias vezes do cérebro e tal, e ele não conseguiu terminar o curso de medicina, ele foi excluído, foi jubilado. Mas ele desenvolveu um quadro de autocomiseração. Então ele contava a história dele para todo mundo tinha pena dele, porque perdeu o curso, coitado, rapaz, tão promissor e tal. Então, quer dizer, essa parte afetiva, ela pode ser afetada por problemas, pessoas mesmo. Aí você fala, mas e Alzheimer? Alzheimer é um problema neurológico, não é um problema psiquiátrico, tá? E autismo. Autismo é um problema de maturidade cerebral, também não é uma doença psiquiátrica, tá? Bom, quais atividades... como consigo controlar minha ansiedade? Na verdade, nós temos que partir do seguinte princípio, né? E é o que eu creio. Qual controle eu tenho sobre a minha vida? Então, há coisas que eu controlo e há coisas que eu não consigo controlar. Há coisas que eu consigo alterar e tem coisas que é impossível eu alterar, né? Por exemplo, eu consigo alterar as minhas convicções. Às vezes eu encasqueto numa ideia que é errada e eu fico dando cabeçada e depois de um tempo eu falo, puxa vida, acho que eu estou no caminho errado. Isso eu consigo mudar. Mas eu consigo mudar você? Eu posso ficar o dia inteiro falando, você está errado, você está errado, você está errado. Eu tenho esse poder? Não tenho. Bom, se eu não tenho esse poder, não adianta eu ficar angustiado. Assim como eu não tenho o poder, o condom, o dom de mudar o destino das coisas, né? Tem coisas que eu consigo mudar, que estão dentro da minha esfera de atuação, né? Por exemplo, eu posso montar uma empresa que ela é focada em fazer o serviço bem feito, pagar os tributos em dia, dar emprego digno para as pessoas, manter o nível de cordialidade, e, enfim, isso eu posso fazer.
Agora, tem como convencer os clientes a comprar os produtos da empresa? Não. Pô, mas a gente montou uma empresa super 10, meu, legal. Então, mas eles não querem comprar. Isso não é uma coisa que eu não tenho que fazer. Aí eu fico ansioso porque não vende, não vende, não vende, e aí eu fico louco. Não, não. Montar uma boa empresa não significa sucesso. Você fez uma coisa necessária para o sucesso, mas vai dar bom? Pode ser que sim, pode ser que não, né? É que nem fazer bolo lá, né? Põe lá os ingredientes e tal, tudo certinho, direitinho. Vai ficar joia, né, Dani? Pode ser que sim, pode ser que não. Desandou lá a massa lá, né? A mesma coisa é a ansiedade, quer dizer, o que eu consigo controlar? O que eu consigo controlar, que está na minha responsabilidade, isso eu tenho que fazer, isso é problema meu. E o que não está na minha responsabilidade, não tenho que fazer. Enfim, né? Na Bíblia mesmo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é nada. Por quê? Porque você não tem o que fazer. Né? E fala também que basta a cada dia o seu próprio mal. Então, por que eu vou me preocupar com amanhã, que nem chegou ainda? Hoje já tem problema suficiente para resolver hoje. Vamos resolver os de hoje. Os de amanhã a gente resolve amanhã. Né? Então, acho que esse é um começo de um caminho. Como diferenciar uma crise de ansiedade aguda do infarto? Existe algum divisor de água? Sim. Porque, como a Roseli disse, no caso do infarto, nós temos sinais e sintomas. Sinais e sintomas constituem o que a gente chama de síndrome, né? Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, no infarto do coração, vai ter uma necrose do tecido cardíaco lá. Isso vai liberar muita adrenalina, então o cara vai doer, porque está morrendo um pedaço do coração lá. Então, vai dar dor forte, vai dar suor frio, que a gente chama, né? Suor frio porque ele acontece não porque está calor, porque o sujeito está com a adrenalina lá em cima, né? Náusea, e ele tem sensação, às vezes, de falta de ar, e sente que está com muito mal-estar mesmo, sensação de morte iminente, né? No caso aqui da crise de ansiedade, existe um quadro chamado Síndrome do Pânico, que é um quadro que até muita gente trata e tal, mas não tem o que tratar, na verdade. Porque síndrome do pânico é um negócio que acontece e passa, acontece e passa. Síndrome do pânico, ou um outro termo que é usado, até tem uma outra pergunta que fala sobre isso, que é o burnout, né? É o resultado de estresse que veio acumulando. E eu não consigo gerenciar esse estresse da minha vida. Eu não consigo gerenciar minha agenda, gerenciar as pessoas que eu queria gerenciar. Eu quero que o meu filho seja assim, assado, cozido. Ele não é. A minha mulher me enche o saco porque ela quer que eu ponha o lixo para fora, quer que eu não sei o que lá, que eu não sei o que lá. O vizinho enche o saco, ele tem um cachorro chato pra caramba. Enfim, essas coisas vão atormentando minha cabeça. E eu não consigo gerenciar isso. Chega num momento lá que eu começo a ter uma descarga adrenérgica, de adrenalina, começo a suar frio, começo a ter aceleração no coração, pode dar dor no peito, então, e pode dar sensação de falta de ar também, tá? Então, o ataque de pânico, às vezes, parece um ataque do coração mesmo, parece mesmo. Em geral, o ataque de pânico, ele dura aí no máximo uns 10 minutos. Depois ele vai acalmando, aquietando e passa. A ampla maioria dos casos é isso. No infarto, não, ele continua, porque aquilo não se resolveu, tá? Ele vai ficar com aquele negócio lá, com dor, com suor, com falta de ar, sensação de falta de ar, né? E se ele não for socorrido e for para uma UTI e tal, ele não vai melhorar, tá? Então, nos primeiros minutos, as sensações, os sinais e sintomas são muito parecidos.
Então, vamos dizer que esse indivíduo chame, com 5 minutos, chame a help. Tá com sensação de falta de ar, dor no peito, suando frio, veja, ele está meio pálido, a pulsação dele está 140, taquicardia, né? Como que a equipe, chegando lá, vai conseguir fazer a diferenciação de uma coisa para outra? Vai fazer um eletro. Exatamente. Então, se ele estiver tendo um infarto, vai dar uma alteração no eletro, característica do infarto, vai ser levado para o hospital. Se for uma crise de pânico, vai estar normal. Mas tem uma peninha aí no meio agora, tem um detalhezinho. Tem uma galera pequena que o desgraçado está tendo um infarto e o eletro está normal. Esse é um problema. E tem um outro quadro, que são os diagnósticos diferenciais do infarto, que também dão dor no peito, que também dão sensação de falta de ar, que também dão mal-estar intenso e taquicardia. Por exemplo, aneurisma dissecante da aorta, embolia pulmonar. Essas doenças também, inclusive a mortalidade delas é altíssima, astronômica, tá? Então, essa hora é uma hora difícil. Se o cara está tendo síndrome do pânico, está tendo esses 3 diagnósticos, por exemplo, que eu dei aí, tá? É claro que, como eu disse, na síndrome do pânico, 10 minutos, 15 minutos depois, ele já não tem quase nada, ele já passou, melhorou, ficou bom, tá? E nos outros diagnósticos, não, ele vai só piorando, né? Então, de fato, no comecinho mesmo do quadro, é difícil diferenciar. Hoje em dia, com quadros de ansiedade e depressão tão frequentes, como o doutor recomenda para passar essas fases mais leves? É aquilo que já vocês estão cansados de escutar, né? Alimentação saudável, praticar exercício, não precisa ser desesperado, né? Querer virar atleta, mas pelo menos caminhadas regulares, fazer um pouco de exercício que faça força, né? Arrumar a casa, né? Arrumar a casa é bom. Mas, enfim, e tentar ter a cabeça em ordem. Como eu disse, tem um provérbio que um sujeito falou que eu acho muito interessante. Você não consegue impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você consegue impedir que ele faça um ninho na sua cabeça, né? Então, tem ideias idiotas que passam pela nossa cabeça. Agora, se você fica com ela presa dentro da sua cabeça, o problema é seu. Você tem que aprender a controlar seus pensamentos, né? Quais os sinais de alerta do infarto? Já falei. Como programar o sono, descanso, qualidade nos dias de hoje, onde a cabeça da mulher é a última que desliga. Na verdade, não vou falar aqui porque está gravando, eu ia falar. Agora é crime. Não pode falar. O que nós vamos falar aí? Não acabei ainda, tem bastante aqui. Não, então, esse negócio de desligar para dormir é uma coisa que nós temos que aprender a fazer, né? E esse é um alerta importante para vocês e que vocês passem isso para outras pessoas. Quem não tem sono com arquitetura normal, regular, vai ter problema mental. Grave. Tá? Quem não dorme direito vai ter problema sério. Certeza. É infalível. O sono é a chave do negócio. Se a gente tem um bem precioso, chama sono. Tá? Mas eu tenho dificuldade. Então faz o seguinte, cancela a tela azul 1, 2 horas antes. Então nada de tela, nenhuma tela. Vai fazer uma atividade relaxante, tipo aguar as plantas, crochê, tricô, passar roupa, coisa que é repetitivo, que não precisa raciocinar, não precisa prestar atenção. Ficar um tempo
ir desligando as luzes da casa, porque vocês sabem, quando a gente acorda 8 horas da manhã, começa o cortisol, ele está no pico dele. Ele começa às 5, 6 da manhã e vai subindo. O cortisol o que vem antes da adrenalina, né? Então, o cortisol plasmático é um hormônio que a suprarrenal produz, que é o alerta, tá? Ele vai subindo. 8 horas da manhã é o pico. E ele vai caindo ao longo do dia. Quando começa a escurecer, começa a produzir melatonina, que é o que vai dar sono, tá? Então, esse ciclo circadiano, que chama, ele se repete todo dia. Agora, eu posso quebrar o ciclo. Por exemplo, querer dormir durante o dia. Dá para dormir durante o dia? Dá. Mesmo com o cortisol lá em cima, dá para dormir, né? Só que aí vai prejudicar a noite, porque você já dormiu, né? Então, nós temos que aprender a respeitar esse ciclo aí. Na verdade, a gente deveria, o certo mesmo era isso. Toda atividade física ficar enquanto tem luz solar, e quando não tiver mais luz solar, a gente parar com as atividades. Mas a gente inventa um monte de moda à noite, né? Faz reunião, faz jantar, faz não sei o quê, festa, né? E isso é que vai danificando esse ciclo aí, né? Então é isso. Na verdade, se eu tentar preservar esse ciclo aí, quanto mais eu conseguir preservar, mais o meu sono vai ter qualidade, né? Quais os riscos de usar medicamentos sem orientação médica? Incontáveis, tá? Ainda mais hoje em dia que tem o famoso Dr. Google, né? E aí faz bobagem, né? Porque eu estou contando desse médico que ficou tomando remédio para dor de barriga, achando que era colite e era uma colicistite, né? Esse médico aí que eu estou citando é um cara bem teimoso e burro. Quais sintomas devem ficar atentos para possíveis problemas cardíacos? O sintoma cardíaco que indica doença cardíaca mais frequente tem vários, mas o mais central assim é a canseira, a falta de ar, o cansaço físico, né? Então o cara fala, subia do primeiro para o segundo andar meio depressa. E agora? Agora eu tenho que parar no meio da escada. Mas eu não, opa, tá errado, alguma coisa está errada, né? Dor precordial não é tão característica de problema cardíaco. Sensação que o coração está batendo diferente também é um sintoma que chama atenção, mas o mais frequente é o cansaço, falta de ar, né, entre aspas. Por isso que se você vai olhar lá na nossa estatística lá, qual que é a maior causa para sair no código 1, código 2 e código 3? Falta de ar. É o que mais libera a equipe, porque é um sintoma que você tem que avaliar em loco, né? Quais alimentos devo evitar para ter uma noite de sono tranquila? Feijoada, buchada de bode e outras coisas congêneras, né? Quais as principais dificuldades que as pessoas enfrentam em relação ao sono e quais as consequências? Aquilo que eu já falei, né? Aí tem uma pergunta complexa aqui que não tem experiência nesse assunto. Ele fala sobre uma doença de BC, que é uma doença imunológica, autoimune, né? E a influência de novos agentes imunológicos, imunossupressores para pacientes que fazem tratamento dessa doença. É o tratamento para essas doenças, né? São os imunossupressores mesmo, assim como o lúpus, que é uma doença autoimune também, e outras. Eu acredito que os resultados são bons. Eu não tenho experiência, nunca tratei ninguém com isso aqui. Se uma pessoa pudesse adotar 3 hábitos para prevenir a maioria dos problemas de saúde a longo prazo, quais seriam e por quê? Bom, o primeiro hábito é um condicionamento cardiovascular adequado. Como que a gente consegue isso? 40 minutos de caminhada 3 a 4 vezes por semana. A caminhada não é caminhada como se estivesse namorando, assim. É caminhada como quem vai perder um ônibus.
aquela caminhada rápida, tá? 3 dias de semana, 40 minutos, não precisa mais que isso. Isso já condiciona o coração e os vasos, tá? Se fizer mais, é ótimo, tá? Mas se fizer só isso, já tá muito bom, né? Esse é um hábito. O outro é aquilo que eu disse, dormir. Dormir, pelo menos 7 horas por noite. Pelo menos, tá? Dormir em paz mesmo. De dormir mesmo. Com arquitetura. O sono, não sei se vocês sabem, ele tem 5 fases, né? Ele tem uma fase lá mais superficial, que é a fase de movimento ocular rápido, que é a fase dos sonhos. E ele desce até níveis bem profundos, onde o batimento cardíaco vai lá para baixo e a pessoa apaga realmente, né? Então, ele tem que respeitar essa arquitetura. Essas fases, elas se repetem 4, 5 vezes durante uma noite de sono, né? No outro dia, você percebe que acordou disposto, né? Você percebe que dormiu. E o terceiro é tentar manter o peso mais próximo possível do índice de massa corporal próximo a 25, 26. Tá? O índice de massa corporal, você sabe como é que calcula, né? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, acima de 26 é o que eles chamam de sobrepeso. Acima de 28, 29 já é obesidade, né? Então, tentar manter o peso dentro de uma faixa constante, então, sem sanfona. Engorda, emagrece, isso não é bom. Então, manter o peso, dormir bem e pelo menos umas 3 vezes por semana uma caminhada aí boa, né? Quais sinais dia a dia indicam que o estresse deixou de ser algo normal, passou a ser um problema mental e precisa de atenção médica? Você vai perceber, né? Porque a sua paciência vai começar a ir embora, né? Você vai começar a gritar com mais frequência, no encarar as deficiências do outro com aceitação, você não vai aceitar muito erro, né? Tudo para você vai ser meio perda de tempo, né? Estamos perdendo tempo com isso aqui, vamos logo, tal, né? Começa a ficar irritado, né? Então a perda da paciência, irritação frequente e tal, eu acho que é o sintoma mais precoce que você está ultrapassando os seus limites, tá? O que podemos fazer para ter uma boa noite? Já falei. Como ter uma boa saúde? Já falei. Como diferenciar cansaço normal do trabalho do início do burnout? Também é isso, né? A gente se cansa para trabalhar? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Quando você faz algo que você gosta, você fica cansado? Não. Então, se você está cansando para fazer o que você está fazendo, pare de fazer. Vá fazer o que... Como que é? Desculpa. Exatamente. Tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. Na verdade, tudo na vida tem que ser um prazer. Tudo tem que ser um prazer. E aí vem um segredo da vida, né? Que é você descobrir o prazer de coisas simples. A simplicidade te dar prazer, né? Não ter que ter uma viagem transatlântico para a Europa com jantares, com champanhe francês e tal. Ai, agora eu tô feliz. Porque senão, se a gente for focar felicidade, né, nessas coisas grandiosas, sabe quando é que nós vamos ficar felizes? Nunca. Então tem um outro conceito que a gente tem que aprender na vida, que é o conceito de contentamento. Então, você está feliz lá com o que você está fazendo?
Talvez eu não esteja feliz, mas estou contente. Tá bom. Tá bom para mim isso aí. Eu me dou bem com isso. Ou seja, isso vai me cansar? Não, não vai me cansar. Eu vou fazer, vou repetir, vou fazer. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso aí. É o que eu gosto. Eu fico pensando, às vezes, vai ter até uma palestra depois aqui de odontologia. Eu fico pensando no dentista, cara. Se eu fosse dentista. Eu falo, cara, você já precisa ficar o dia inteiro sentado lá com a mão dentro da boca do sujeito? Você fala, cara, isso aí é um pé no saco. Né? Mas o cara faz aquilo ali anos, 30, 40 anos, né? Sentado ali com a mão dentro da boca, com afinco, né? E com prazer, né? É a tal da satisfação mesmo que faz. Tem o sono em horários diferentes. Seria devido à descompensação diabética? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque às vezes o que você está sentindo de sono não é sono, é hipoglicemia. Né? Baixou muito, porque o diabetes não está bem controlado e o remédio está em excesso. Pode ser. E pode ser também porque subiu muito. Gostaria de saber sobre os pós e os contras do Monjaro, já que se tornou uma febre e cada um fala uma coisa diferente. Como diz um amigo meu lá, é o irmão Jairo, né? Um amigo, nosso irmão Jairo. Não, essas drogas hoje são drogas extremamente seguras, tá? Tanto é que tem uma fila de 20 delas no Ministério da Saúde esperando regulamentação, tá? Tem 20 moléculas esperando para ser regulamentadas, né? E no mercado a gente já tem uma meia dúzia aí, né? Elas passaram a ser importantes no momento que, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil também, foi decretado que a obesidade é um problema de saúde pública e que pode ser evitada com esses medicamentos. Nessa hora, ela virou um problema de saúde pública. Porque você está falando que ser obeso é um problema que mata as pessoas, ou produz incapacidade para o trabalho, né? Capacidade física. E você tem uma solução, você não fazer isso, você está sendo omisso. Tanto é que o Donald Trump, o que ele fez? Cortou os tributos dessa medicação e baixou o preço lá embaixo. Nos Estados Unidos, essas drogas têm um preço bem acessível. Tá? Aqui ainda não. E, infelizmente, a droga que é o genérico dessas drogas aqui, ele não é confiável. Tá? Não recomendo que use o genérico. Tem que usar o de marca mesmo, né? Não só o Mounjaro, o Wegovy, o Ozempic. Então, são drogas seguras. Mas devem ser usadas segundo orientação médica para acertar a dose adequada. Eles dão bastante mal-estar, tá? Tem muito efeito colateral. Não recomendo que compre do Paraguai, não faça isso, tá? Mas lá custa R$500, aqui 2.000, eu sei disso. Não faça isso, tá? Compre na farmácia de marca, que é o correto, tá? E vai ter uma dose adequada para você lá e tal, com menos efeitos colaterais e que faz realmente perder peso. Isso é uma realidade, tá? Após 50 anos de idade, é necessário entrar em algum suplementamento vitamínico ou mineral? Então, hoje em dia tem essa tal dessa medicina integrativa. Eu não aprendi isso na faculdade, isso é uma coisa nova. Então eu tenho o pé bem atrás, né? Entupi o cara de suplementos. Eu acho que a gente tem que suplementar o que está em carência, né? E aí tem que fazer exame, né? Saúde mental, a memória já falou. A memória eu não falei. Essa é outra coisa que nós vamos perdendo ao longo da idade. Nós vamos perdendo, vamos tendo lapsos de memória e tal. E a memória é igual à nossa musculatura, ela tem que ser treinada, tá? Então, o ideal é que você leia com frequência,
literaturas aí que você gosta de ler, tá? E que você desafia sua mente constantemente. Como? Com as coisas do trabalho, é um bom desafio, e também aprender um novo idioma, aprender um instrumento, aprender uma nova aptidão mental lá, né? Principalmente depois dos 50, tá? Fazer palavra cruzada, essas coisas aí. Isso ajuda mesmo. E tem que fazer. Há quanto tempo é indicado fazer o check-up? Bom, antes dos 50 é ideal uma vez por ano, tá? Depois dos 50 já vão começar a aparecer alguns diagnósticos, aí talvez já tenha que ir umas 2 vezes por ano, tá? Você acredita que o uso de medicamento como já falei? Prática esportiva regular, já falei. Boa tarde, doutor Aldo. Por gentileza, com base na sua vossa experiência, quais as principais patologias passíveis de prevenção? A Help Move atende na população idosa e quais orientações o senhor daria para que nós possamos ter qualidade de vida e autonomia na terceira idade? Então, é mais ou menos isso que eu disse para vocês já. Manter peso adequado, qualidade de sono, manter o corpo em movimento, isso é o básico, né? Básico do básico. E saber lidar com a vida, né? Aprender a lidar com a vida. Parar de mimimi, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso aí. Na vida nós vamos ter problemas. É pacífico isso, não tem discussão sobre isso, certo? Esses problemas vão ficar piores ou melhores com a sua conduta. Tá? Então o sujeito está com câncer. Depende como ele vai encarar isso. Isso pode ser levado de uma maneira satisfatória, ou do peso, um fardo, um horror. Nossa, que horror, meu Deus! Eu estava vendo uma pessoa na internet esses dias, uma moça de 36 anos, ela está no 3º câncer dela. Ela falou, e eu não mudei nada na minha vida, eu faço tudo normalmente. Não mudei nada. Sigo minha vida normal, como se eu nem tivesse doente. E acabou se livrando de 2 já e está indo para o 3º. Então, eu não estou propondo aqui estoicismo, né, lá, que é a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Não é isso. Mas é encarar as coisas de frente. Temos uma questão para resolver? Vamos encarar, vamos lá, tranquilo. Enche o peito de ar e manda bala. Né? Eu recomendo, por experiência própria, que essa parte de espiritualidade ela faz muita diferença na vida das pessoas, tá? Isso é algo próprio do ser humano. Mesmo tribos indígenas lá, não sei da onde, elas creem em algo sobrenatural, né? Então eu acho que você ter uma crença, você crer que há algo além dessa vida, dá outra perspectiva para você. Tá? Se você ficar restrito aqui agora, como se fosse uma caixa hermética fechada, as perspectivas encurtam, né? As saídas, né? Então eu acho que é uma boa. E por fim, quais exames são necessários para realizar o check-up em mulher mais de 40 anos? Bom, fazer perfil hormonal, né? Isso é importantíssimo. Principalmente, além dos hormônios estrogênicos, progesterona, etc., testosterona também, T3 e T4. 50% das mulheres, depois dos 45 anos, tem algum grau de hipotiroidismo. É comum em mulheres depois dos 45, tá? Às vezes não é muito grau, mas tem um pouco de grau. Então elas começam a ficar mais lenta, mais devagar, cansa mais. E é o hipotiroidismo da idade mesmo. Aí tem que, às vezes, fazer reposição. Às vezes não, tá? Mas isso tem que fazer. Mamografia, óbvio, e Papa Nicolau, né? Que é o câncer do colo de útero,
e o de mama são os dois cânceres super comuns nas mulheres, assim como o homem é o próstata, né? Em exame, previne, isso já foi provado que previne, então tem que fazer. E era isso.